antes de falar sobre o assunto de hoje, vamos só relembrar um pouquinho do conteúdo que foi trabalhado nos últimos dias, tá bom? Nós falamos sobre a questão dos sistemas de numeração de diversos povos diferentes aí pelo universo inteiro, né? Como foi o sistema de numeração maia, egípcio, romano, né? Onde eles já ali naquela época utilizavam várias formas de organizar as suas sequências e os seus sistemas de numeração. Por exemplo, eles conferiam pedras, faziam riscados em paredes de cavernas ou em ossos na época, onde eles colocavam os seus traços para conferir ali a quantidade que eles queriam colocar ali para poder organizar o seu sistema de números. E também eles conferiam e colocavam gravetos, pedrinhas pequenas, tudo isso para exemplificar um pouco sobre o sistema de numeração da época, que até hoje a gente ainda tem muitos traços, né, que foram deixados por esses povos, certo? Então agora vamos passar para o nosso conteúdo de hoje, onde nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal, certo? Vamos olhar aqui rapidinho para esse quadro que eu preparei para vocês, certo? Aonde nós temos o nosso assunto de hoje e logo abaixo nós temos um conjunto de bolinhas que eu coloquei dentro de cada uma delas um número diferente, certo? Então, vamos só relembrar um pouquinho desses números que vocês com certeza já conhecem, né? Nós temos o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Parece bem fácil, né? Então, esses algarismos aqui, eles fazem parte do conjunto de números naturais que fazem aí a questão da composição dos números do sistema de numeração decimal. Então, esses números, eles vão formar outros números em agrupamentos de 10, certo? Então, é por isso que nós chamamos sistema de numeração decimal. Essa palavrinha aí que vocês estão vendo em casa, o que ela significa, professor? A palavra decimal, pessoal, ela vem do latim, tá? É uma palavra que vem aí do latim e que significa decem, da palavra decem. Então, ela é derivada dessa palavra decem, que vem do latim, que significa 10. Então, por isso, sistema de numeração decimal. Quando nós falamos em sistema de numeração, esse sistema ele é uma organização. Como que nós vamos organizar a nossa forma numérica? Então, esse formato ele vai se organizar de forma decimal, ou seja, ele vai se organizar de 10 em 10. Então, esse conjunto desses 10 números aqui, que é de 1 até o 9, mais o número 0, eles vão formar outros números após eles. Como eu coloquei aqui esses exemplos para vocês estarem olhando em casa. Após o número 9, nós vamos ter o número 10. Mas para formar esse número 10, eu preciso de dois algarismos diferentes, que são quem? O número 1 e o número 0. Então, juntando eles aqui, nós teremos um outro número, que é o número 10. Igualmente aqui no número 11, eu precisei de dois algarismos do número 1. Então, 1 e 1 em sequência vai dar o número 11. E assim sucessivamente. A gente vai agrupando outros números e vamos formando outros números após a colocação de números diferentes, tanto na frente quanto na parte de trás. Isso sempre vai modificar. Por exemplo, aqui se eu coloco o número 9, se eu coloco o número 1 na frente, eu vou ter 19. Se eu tiro esse número 1 e coloco ele após o 9, eu já vou ter 91. Então, a gente entende que esses números, eles vão fazer sempre uma modificação nos números que nós temos aí em sequência, tá? Agora, aqui abaixo, pessoal, eu coloquei para vocês esse número, tá? Visualizem aí em casa, mentalizem esse número e eu acredito com certeza que vocês já
decifrou qual é o número que nós temos aqui no nosso quadro. É o número 1253. Vocês prestaram atenção que quando eu falo, a gente vai dando a ordem de colocação de cada um desses números? Prestem atenção novamente. 1253. Então, essas ordens que estão aqui, elas estão agrupadas dentro desse número. Esse último númerozinho aqui é o número 3. Ele está na ordem da unidade. Quando nós falamos em unidade, a gente pensa logo, unidade, 1, né? Então, a gente vai conferir de 1 em 1. Por exemplo, 1, 2, 3 são unidades, né? Então, aqui pertence à questão da ordem das unidades, certo? Quando eu tiver 10 unidades, significa dizer que eu vou ter o quê? Uma dezena. Então, o 50 aqui, né, do 1253, eu terei o quê? 5 dezenas, porque é 50, né? Então, eu conferi de 10 em 10. Então, para chegar até os 50, foram 10, 10, 10, 10 e 10, que fizeram 50. Então, são 5 dezenas, não é? 10, 20, 30, 40, 50. Certo? Combinado? Agora vamos passar para outra ordem, onde nós temos a ordem de quem? Das centenas, né? Quando eu falo centena, eu já tenho em mente a palavrinha do número 100. Então, nós vamos conferir na ordem da centena de 100 em 100. Certo? Agora nós chegamos aqui na unidade de milhar. Eu coloquei, como eu já falei, apenas a palavrinha milhar, para facilitar um pouquinho, para não confundir, tá bom? Então, quando nós falarmos em milhar, nós vamos conferir apenas de 1000 em 1000, certo? Então, pessoal, nós aprendemos hoje que o sistema de numeração decimal, ele é composto por 10 números diferentes, que agrupados em uma sequência diferente, eles vão originar um número diferente após ele. Nós entendemos aqui hoje um pouco sobre unidade, que é de 1 em 1, de dezena, que é de 10 em 10, centena, de 100 em 100, e milhar, que é a unidade de milhar, que é de 1000 em 1000, certo? Então, esse é o nosso sistema de numeração decimal. Agora vamos olhar para o nosso livro, que diz um pouquinho assim aí. No início dessa unidade, você conheceu, como eu já falei, a história dos números, de vários números e sistemas de numeração diferentes. E o sistema de numeração decimal, que é o que nós estamos falando hoje aqui, ele é utilizado não só no Brasil, mas ele é utilizado no mundo inteiro, tá bom? E ele recebe esse nome porque ele trabalha de 10 em 10, né? Em grupos de 10, certo? Que são esses números que eu coloquei aqui, certo? Ele também é conhecido não somente como sistema de numeração decimal, mas ele também é conhecido como sistema indo-arábico de numeração decimal, tá? Então, quando vocês ouvirem sistema indo-arábico, significa que nós estamos falando do sistema de numeração decimal, certo? E tem também aí no livro de vocês, mostrando aí a questão dos números naturais que fazem parte do sistema de numeração decimal. E abaixo nós temos uma pequena atividade, né? Só para exercitar um pouquinho, para vocês relembrarem aquilo que está sendo falado, né? Que é para indicar, né? Diz, indique como cada número está sendo usado. Aí nós temos uma linha e nós temos aqui as imagens e as alternativas da letra A até a letra F, certo? E nós temos essas imagens, que são essas figuras aí no livro de vocês. Então, o que nós vamos observar?
nós vamos observar se essas figuras estão mostrando uma contagem, uma medida, uma ordem, que é o mesmo que dizer posição, ou se está dando um código dessa imagem. Por exemplo, essa alternativa C está falando sobre uma imagem que é 1 litro de leite. Então, isso significa dizer que esse 1 litro de leite, ele está dando a ideia de contagem, de medida, de ordem ou de código. Qual dessas alternativas? Se ele está dando a ideia de capacidade, de quantidade que irá estar sendo ali colocado dentro desse 1 litro, né? Dentro desse recipiente vai ter, no caso, 1 litro. Né? Então, se tem 1 litro, vai dar a ideia de que nós estamos falando de medida, certo? A mesma coisa que na letra A. Nós temos uma imagem com 4 botões. Nós estamos dando a ideia de contagem, porque nós estamos conferindo 1, 2, 3, 4 botões, certo? E aí vocês vão dar uma olhada nas outras imagens e vão colocar se essas imagens estão dando uma ideia de contagem, de medida, ordem ou de código. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, mesmo nesse momento de pandemia, onde nós estamos um pouquinho longe um do outro, mas saibam que nós estamos fazendo o máximo possível para que vocês possam aprender, tá? Peço que vocês continuem se dedicando, aos pais que estão nos dando essa grande força, o nosso muito obrigado, e que cada vez mais a gente consiga aí educar e ensinar o nosso filho para um mundo melhor, tá bom? Muito obrigado e desde já sintam-se abraçados nesse momento aí em casa, tá bom? Até a próxima aula e o nosso muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau!